Meus amados, a paz, sejam bem-vindos ao segundo vídeo nessa série que nós estamos fazendo aqui sobre relacionamento. E hoje nós vamos trazer um tema aqui chamado ajustes. Como assim, Vinícius, ajustes? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como é importante a conversa do casal para ajustar as coisas, né? O que acontece? Eu já vim de uma experiência de um relacionamento anterior e Thaís também. E por vezes a gente não fazia os ajustes corretos e aquilo virou um acúmulo de mágoa, de tristeza, de situações mal resolvidas. E essa bola de neve ela vai crescendo de um jeito que tem um momento que não tem mais como segurar. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, da importância dessa conversa entre o casal, né, amor? É exatamente isso. Quando a gente conhece uma pessoa, a gente tem uma idealização de quem é aquela pessoa. Então nós nos apaixonamos pela forma de falar, pelo jeito, pelo pensamento daquela pessoa, pelo físico também, né? Existe toda uma empatia. Na verdade, gente, ela pensa que é o príncipe, mas tem um pouquinho de sapo ali. É mais ou menos isso, mas a gente só vê o lado do príncipe. Mas a gente só vê o lado do príncipe, né? Porque esse primeiro momento é assim, né, amor? A gente tá descobrindo ali e é tão bom esse momento de conquista. Eu quero mostrar o meu melhor pra você, você quer mostrar o seu melhor pra mim. E conforme a gente casa e vai passando o tempo, vai convivendo, a gente vai percebendo alguns defeitos, né? Algumas coisas que a gente não gostaria que o nosso cônjuge tivesse, mas ele tem, ele vai apresentar por diversos motivos, tá? E nesse momento, a vontade é sair correndo. Meu Deus, e agora? Não é o que eu pensei. Mas não, a gente não precisa desistir. A gente só precisa ajustar as coisas, né? Então, eu não sei, eu vi essa frase falando sobre casamento, que quando o seu carro quebra, quando a sua bicicleta quebra, você não joga fora. Você vai lá e conserta, você troca uma peça, você ajusta. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Esse momento do casamento, onde os ajustes são necessários. Então, geralmente, o que eu faço, né? Nessa nossa caminhada, a gente aprendeu bastante, né, amor? E a primeira coisa que eu faço é observar o que tá me incomodando, no caso, no Vinícius, né? A gente tá falando sobre casais. Então, eu vou observar se aquilo tá se repetindo, o motivo. Eu observo a mim também. Será que sou eu que tô sendo chata de querer dele que ele faça tal coisa, ou será que é realmente a função dele fazer tal coisa? Por exemplo, algo que me incomodava muito, eu vou compartilhar assim só com vocês, tá? Algo que me incomodava muito é que, como a gente trabalha em casa, o Vinícius não tem hora às vezes de sair do trabalho, né? Então, às vezes dá 10 horas da noite, 11 horas ele tá lá trabalhando. Então teve um momento que isso me incomodou muito e tava prejudicando o nosso relacionamento. E aí eu cheguei pra ele e falei, né? Eu observei, pensei, será que eu tô sendo egoísta? Será que eu não tô sendo compreensiva de saber que ele precisa trabalhar e que a gente precisa dessa renda? Mas depois eu pensei, não, tudo tem que ter um limite. E aí eu fui pontuando as coisas na minha mente. Falei com Deus também sobre isso. Falei, Senhor, sonda meu coração, me ajuda a falar sobre isso. E depois disso eu fui e externalizei. Falei, Vinícius, vem cá, a gente precisa conversar. Mas, gente, veja só. Eu não esperei eu ficar nervosa, chateada, ou um belo dia de sábado à noite chegar no escritório e falar: você tá nesse escritório, você não sai daí, e não sei o que, blá, blá, blá. Eu não fiz isso. Porque se eu fizesse isso, eu ia estar ofendendo ele, não ia resolver o problema, ainda tá me desgastando e mostrando um mau exemplo pro João, meu filho. Então, a gente sentou aqui nesse sofá, era em outra casa, mas nós sentamos, e eu coloquei pra ele, pontuei, falei como isso estava prejudicando o nosso casamento e que eu queria que ele pensasse a respeito. E foi bem sério, né? Eu falei bem sério. E aí, o que acontece nesse momento? O Vinícius, ele precisa ter maturidade para ouvir o que eu vou falar. Eu falei sobre a questão do tempo que ele estava dedicando ao trabalho, mas poderia ser qualquer outro assunto. Qualquer outro assunto. E eu preciso ter sabedoria. Ele precisa ter maturidade para ouvir. E eu preciso ter sabedoria para falar. Da mesma forma que quando algo está incomodando o Vinícius, ele tem que ter sabedoria quando me falar e como falar. E eu preciso ter a maturidade de parar e ouvir e discernir no meu espírito. Será que ele tem razão? Então, em todas as conversas que você tiver, o foco vai ser sempre nos
ajustes. Exatamente. Quer falar alguma coisa, amor? Alguma experiência Não, sua? você tá bem com esperado. relação a mim? Na verdade... Tem alguma coisa que te incomoda? A gente pode começar a falar agora. Vamos fazer um DI? Como é que é? DI? Não sei. Discussão de relação. DR? DR. A gente... Vamos começar um DR aqui então. Porque eu e Thaís a gente não discute, cara. É difícil, né? É bem difícil. Quer dizer, acho que nunca aconteceu discussão, nunca aconteceu. Mas conversa um pouquinho mais exaltada, mas assim, nada demais. Na verdade, eu sou um pouco diferente de Thaís. É isso que você tem que também respeitar dentro do cônjuge. A Thaís é muito observadora. Eu já não sou tão observador quanto ela. Ele não vê meus defeitos. Então, tipo assim, eu passo por cima de muita coisa. Às vezes eu vejo alguma coisa que me incomoda, mas eu deixo pra lá. Tá errado, tá certo? Pra mim, tem o jeito de cada um. Você tem que respeitar o jeito de cada um. Tem coisas que me incomodam na Thaís que eu nunca falei pra ela. Posso falar? Pode. Ela peida pra caralho. Mentira. Eu não resisti. Amor, eu não tô... Não, obrigada. Agora Não, eu vou gente, tô botar uma brincando. coisa. Tô brincando. Eu sei que eu não sei se ela vai cortar. Não, gente, olha só. Você vê, né? Como são as coisas. Agora ferrou. Ai. Na verdade, gente, tem coisas que me incomodam na Thaís, mas eu passo batido, porque não me incomoda. Tipo assim, eu sou desencanado com relação a isso. Thaís ela quer conversar e tal, eu respeito esse lado dela. Mas tem coisas realmente que às vezes me incomodam muito, né? E eu vou lá e chego, amor, olha só, a situação é essa, essa e essa. E a grande questão, gente, é saber a hora certa de falar. Não adianta você, por exemplo, a Thaís, ela trabalha fora. Não adianta eu chegar com uma coisa que está me incomodando, ela chegar do trabalho, cansada, quer tomar um banho, quer almoçar, e você chegar, amor, inclusive foi uma coisa que ela falou comigo uma vez, ela falou, amor, quando eu chegar do trabalho, espera eu chegar, tomar um banho, almoçar, ou seja, a pessoa se acalmar no ambiente dela e você falar no momento apropriado, e para isso você tem que ter sabedoria, né? Porque às vezes a pessoa é muito emocional, ela começa a se encher, daqui a pouco ela vai e fala tudo na cara da pessoa. Não é por aí, gente. Então espere o momento, gente, tudo é relacionamento com Deus. Chega assim, ó, isso aqui tá me incomodando com relação a Thaís. Coloca as palavras na minha boca, que eu não quero magoar, eu quero conversar com ela com amor e na verdade eu quero ajustar isso da melhor forma possível. E Senhor, conduza essa nossa conversa. E vai. Tá? Exato. Você tá rindo peito ainda? Ai, gente. É peido um pouquinho, né? Ainda mais quando toma leite só sai de baixo. Até parece que eu ando peidando na sua frente, né? Até parece. Não, por trás. Vou dizer nada. Se eu for falar. Não pisa na frente, é do lado, do outro lado. Não, deixa, gente. Deixa só eu aqui no vácuo. Não vou expor a pessoa. Não vou expor, mas vamos lá. Veja só a importância de você se autoconhecer. Eu percebi que quando eu chegava, às vezes da rua, às vezes fui resolver alguma coisa, ou às vezes eu tô com o João dá uma crise lá, eu chego em casa às vezes já estressada, o Vinícius vinha me falar alguma coisa, eu já tava ali de sangue quente e eu acabava falando coisas ou agindo de uma forma que não era pra agir. Uhum. Eu percebi isso em mim e eu cheguei pro Vinícius e falei, olha, quando eu chegar, espera um pouco, não vai falando assim, porque não vai dar certo e tal. E ele compreendeu e ele aplicou isso. Mas veja só, se eu não me conhecesse, ia ficar mais difícil pro Vinícius. Uhum. Então você precisa também se conhecer, pedir ao Senhor que sonde o seu coração. Porque se nem você se entender, como é que você vai querer que o outro te entenda? Exato. E como é que você vai querer que esse relacionamento flua bem? E outra coisa importante, né? Eu e Vinícius, nós superamos um divórcio. Não era da minha vontade, nem da dele. Mas foi da vontade dos nossos antigos cônjuges se separar. Nós não queríamos outra pessoa, mas o Senhor colocou o Vinícius na minha vida e eu na vida do Vinícius. Então, a gente aprendeu com aquilo que a gente viveu de errado lá no passado. Exatamente.
tem a importância de quando você sair de um relacionamento, você refletir. Quando você sair de uma situação difícil, se você brigou com seu cônjuge, se aconteceu algo que você não queria, reflita como aquilo começou, como poderia ter sido evitado. Porque senão a gente vai ficar recorrendo nos mesmos erros a vida inteira. Exatamente. E aí acontece o que a Einstein diz, né? Você faz as mesmas coisas e espera resultados diferentes. Isso daí é insanidade. Exatamente. Então é muito importante esse ajuste, gente. Isso. E detalhe, ajustes eles são para sempre. Então tem coisas que vão acontecer daqui para frente. Eu e Thaís já ajustamos muitas coisas, mas daqui para frente acontecerão outras coisas na nossa vida que nós vamos ter que sempre sentar para ajustar. Exatamente. Esse negócio do trabalho, eu cheguei para ela e realmente eu fui para a oração do Espírito Santo. Gente, eu amo o que eu faço. Só que eu entendo hoje que além do trabalho, além do Senhor, que é o meu ministério hoje de levar a palavra, eu tenho uma esposa, eu tenho filho, eu tenho minhas filhas também lá no Rio de Janeiro, né, que eu tenho que dar uma atenção apesar da distância. E isso foi um confronto que o senhor falou, realmente você tem que dar mais atenção à sua esposa e seus filhos. Ou seja, e detalhe, gente, quando eu estou me entregando para a Thaís como marido, para meus filhos como pai, eu estou sendo Deus na vida deles, eu estou levando o próprio amor de Deus. Então, às vezes, o que adianta você pregar o evangelho e em casa você não ser o que você prega? Eu falo muito isso para as pessoas que me seguem. Querem conhecer o Vinícius? Não o que eu falo para vocês, que às vezes as pessoas são edificadas. Nossa, que palavra maravilhosa, você é usado por Deus. Não, é o Vinícius aqui, ó, por trás das câmeras. É o marido, é o pai, é o amigo, é o Vinícius ali no secreto. Esse é o Vinícius verdadeiro, né? Então a gente tem que se autoavaliar sempre. E sempre quando eu sou confrontado com qualquer situação, eu vou conversar com o Senhor. E Ele sempre me responde. Pode ser que não responda na hora. Ou Ele me responde através da palavra, ou Ele me responde com uma voz interior, ou com algumas circunstâncias, ou uma profecia que eu recebo. Mas Ele sempre me responde. Então, gente, essa conexão com Deus, nesses ajustes, é primordial. Porque na verdade nós estamos aqui, não é pela nossa vontade de ser só um casal, mas sim para fazer a vontade de Deus nessa terra, nessa vida, e edificar a vida do outro, das outras pessoas, dos outros casais, para que eles vivam a plenitude do que Jesus morreu para que eles vivessem. Então é isso, façam os ajustes necessários, tenha sabedoria no falar e maturidade para ouvir, e vai dar tudo certo com a condução de Jesus aí no seu lar. Tá bom? É isso aí. Até o próximo vídeo. Beijo. Sim, é pra dar tchau pro pessoal. Tchau, galera. Encerrou o vídeo. Não encerra assim.